Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos entrar numa reflexão mais analítica, né? Nós vamos discutir um pouco a democracia. Qual é a democracia que nós temos? E, afinal, existe uma democracia que nós queremos? A democracia tem que mudar as instituições para ser efetiva? Como é que é, então, a constituição desse espaço de negociação política, que, no final, a democracia é isso, né? Bom, para tratar dessas reflexões, que são importantes hoje em dia, porque muita gente não acredita mais que a democracia resolva os problemas da vida de todo mundo, e isso é um perigo, né? É um perigo que abre caminho para o autoritarismo, por exemplo, né? Nós vamos, então, convidar para falar conosco, para estar junto com a gente, a Mônica Loyola Stival, que eu vou apresentar para vocês agora. A Mônica é doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo, com estágio doutoral na Universidade de Paris, Sorbonne. Ela fez pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná, com pesquisa pós-doutoral na Universidade de Paris, Nanterre. É professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos e no programa de pós-graduação em filosofia da UFSCar. Foi membro da diretoria da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. É coordenadora do Laboratório de Estudos da Subjetividade da UFSCar, membro da Rede Ibero-Americana Foucault, membro do grupo Seminários, as mutações em curso no Brasil e no mundo. Muito bem, Mônica, muito prazer, uma oportunidade dessa estar com você, poder fazer esse diálogo. Agradeço muito a sua disponibilidade de poder participar aqui com a gente. Obrigada. Bom, Silvia, eu queria agradecer, né, em primeiro lugar, esse espaço. Acho que esse mundo virtual acabou permitindo um pouco mais também estender os debates, né? Tem espaços de conversa. Claro que os debates e as questões presenciais, como as aulas, são fundamentais, mas fico feliz de poder estar nesse espaço, né, e abrir um pouco mais aí algumas ideias, algumas propostas para a gente pensar conjuntamente o mundo de hoje e a democracia liberal, o conceito de democracia, como você colocou na abertura. Então, eu acho que seria bom a gente conversar com uma caracterização meio histórica também, né? Quer dizer, a democracia liberal não nasceu assim, do nada, né? E por que ela é liberal? O que caracteriza a democracia liberal? Perfeito. Bom, historicamente, o nascimento da democracia, né, a partir aí a gente tem várias datas e várias leituras, também não é simples, né? A gente poderia colocar o nascimento da democracia na Grécia Antiga, né, em algum sentido, um espaço justamente de debate, de contraposição de argumentos e de convencimento, né? Mas a gente se refere à democracia liberal como a democracia moderna, que tem, claro, leituras diferentes, né, teóricos com leituras diversas sobre o que significa o nascimento da democracia, né? Em geral, alguma, né, está em torno da noção de democracia, mantém-se essa ideia, né, do debate, da contraposição de argumentos, de, enfim, um espaço de construção coletiva, né, de uma vida política, numa vida social, seja dentro de um Estado ou, enfim, né, diversas formas de organização. Mas, então, essas diferentes leituras, né, procuram acentuar aspectos, por exemplo, a noção de liberdade e de igualdade, né, principalmente a partir ali da época da Revolução Francesa. Então, são ideias, né, conceitos que orbitam, vamos dizer assim, ou oferecem um predicado à ideia de democracia, como, por exemplo, democracia liberal. Né? Então, mas, Mônica, eu queria fazer uma possível relação. A democracia liberal
ela tem que ver com um projeto de social-democracia criado no segundo pós-guerra, é isso? Também, também. Então, essa característica, o que é o liberal, né? O liberalismo. Então, vamos partir aqui de um autor que eu trabalhei mais profundamente, que é o Michel Foucault. Ele, por exemplo, né, vai acentuar a ideia do liberalismo, o liberalismo clássico, e depois o neoliberalismo, justamente no pós-guerra, como você colocou, Silvio, na questão, mostrando que o neoliberalismo é uma certa releitura do liberalismo clássico. Mas aqui a gente está no contexto do que se poderia chamar de um liberalismo econômico, né? Então, não necessariamente essa ideia de liberalismo que é forjada a partir das, das ideias que orientam, né, como igualdade e liberdade, a chamada democracia moderna. Então, o que acontece? Esse liberalismo econômico, né, o neoliberalismo, ele seria o quê? Então, por exemplo, para o Foucault, seria um momento de reconhecimento da ideia de concorrência como central no jogo político, e a concorrência sendo aquilo que é favorecido, né, ou mesmo regulado pelo Estado, e que isso seria uma releitura do liberalismo clássico, conhecido como laissez-faire, né, deixar fazer, quer dizer, como se houvesse uma harmonia imediata no mundo, né, das trocas, no mundo econômico, que prescindisse justamente, né, de um lugar, de uma regulação das regras do jogo, vamos colocar assim, pelo Estado. Acontece que na prática, né, o que o Foucault vai procurar mostrar é que sempre se tratou, não só ele, a partir do que ele encontra ali no liberalismo, no neoliberalismo alemão, né, esse exercício, digamos assim, esse exercício de poder, né, por parte do Estado para regular os chamados mercados, enfim. Então, o que acontece? Você perguntou da social-democracia, desse momento pós-guerra, justamente ele vai mostrar dois modelos de neoliberalismo, um que ele diz mais radical, que é o modelo norte-americano, e um amenizado justamente pelos princípios da social-democracia, que então seria essa regulação, né, econômica, freada, vamos dizer assim, né, com certo freio, a partir de políticas de Estado, né, de proteção social, né, então, que caracterizariam ali a social-democracia nascente nesse pós-guerra. Eu estou usando um pouco esse contraponto a partir desse autor, porque é justamente essa leitura que me permite também colocar, né, da maneira que eu gostaria de inserir o debate mais contemporâneo, a partir justamente, principalmente dessa caracterização do neoliberalismo como um espaço que não é, por natureza, diferente do liberalismo clássico e que é o privilégio da ideia do individualismo e da concorrência. Isso que seria radicalizado no próprio modo de vida norte-americano, entende? Não é uma política de Estado, não é, né, uma teoria política, mas é uma leitura de como as relações sociais e econômicas ocorrem, e seria dessa maneira radicalizada no modelo norte-americano e um pouco mais quente ali no modelo alemão por conta da social-democracia. Então, mas você sabe que a discussão sobre a democracia, ela tem vários planos, né? Mas se você chegar, por exemplo, numa favela e perguntar sobre a democracia, eles vão falar, ela nunca chegou aqui, não é? Então, que democracia liberal é ela? Para quem ela serve? Perfeito. Então, justamente, agora a gente pode talvez dar esse pequeno salto, né, para o nosso momento aqui no século XXI, em que justamente a gente percebe isso, não há um enraizamento social, né, essa discussão não está posta nesses termos, porque justamente, em geral, o Estado falta, né, a maior parte da população, isso não quer dizer, como às vezes é lido, né, como ausência de Estado,
mas como o modo como o Estado é capaz de oferecer uma proteção social no limite e, portanto, ser reconhecido nesses termos. Então, a ideia de democracia, ela fica frágil, né? Porque se ela traz a ideia de igualdade, é verdade que no dia a dia da maior parte da população a gente não tem, né? Basta ver, enfim, os números atrozes de violência policial ou de, né, um racismo estrutural que recoloca no dia a dia diferenças, inclusive do ponto de vista do direito e da proteção do Estado, que são totalmente contrárias ao que seria a ideia, né, geral de igualdade de direitos, igualdade de acesso, etc. Então, de fato, acho que o tema da democracia ele é muito vago, né? Inclusive teoricamente, né? Eu dizia de início, há várias leituras possíveis, várias maneiras de caracterizar a democracia, e eu trabalho mais, gosto mais da ideia de que democracia é esse espaço aberto, né? Aberto para o jogo de poder, essa disputa, né? Que é um pouco que está lá na origem. Então, essa disputa possível de modelos, de propostas, de argumentos. E aí, justamente, a gente tem a não democracia é o espaço fechado de poder, é quando não há possibilidade, né, de debate, de colocar diferentes perspectivas sobre os aspectos da vida social e econômica. Então, eu acho muito sintomático que a ideia de democracia não seja, de fato, ela não apresenta um conteúdo, percebe? Então, não necessariamente aparece para as pessoas como o modo pelo qual a vida vai melhorar, que no limite é o que está posto, né? No dia a dia para as pessoas. Como é que a minha vida vai ficar melhor? Como é que vai melhorar? O que eu faço, afinal de contas? Acho que nas últimas eleições, desculpa. Não, fala. Nas últimas eleições isso ficou muito claro, né? A gente tem um momento super delicado, uma tentativa de golpe muito séria, né, muito profunda, que significa o que é um golpe realizado, né? Justamente esse fechamento, né, isso que é um totalitarismo, fechamento do jogo das possibilidades de disputa de poder, disputa de modelos. E aí a esquerda e os progressistas, né, se juntaram numa frente ampla em defesa da democracia, era essa palavra que aparecia. Por mais que você tenha toda a razão, que não seja esse termo, né, que mobiliza socialmente a maior parte da população e dos eleitores. Mas também o termo, mesmo um pouco fluido, ele significava, e significa ainda, a defesa das instituições e, portanto, desse espaço de abertura, né, a diferentes perspectivas, a diferentes ideias, a diferentes modelos de economia, Mônica, de vida social. A gente começou fazendo uma relação entre a social-democracia, o welfare state, né, e a democracia liberal, não é? Que é um momento do século XX, vamos chamar assim. Hoje em dia, quer dizer, você está associando, num texto que você publicou, a democracia liberal à extrema-direita, né? O que aconteceu? Esse significante vazio está se enchendo do quê agora? Perfeito. Está se enchendo, me parece, de uma primazia da ideia de liberdade, que é uma liberdade que não é muito questionada no seu conteúdo, vamos dizer assim. Então, uma primeira coisa para deixar claro, eu não estou dizendo, né, que a democracia liberal, assim chamada, já está, né, socialmente aceito o termo, ela é problemática, enfim, ou deve ser repensada, na medida em que ela pode significar a manutenção das instituições tais como elas funcionam, né? Portanto, aquilo que é contraposto ao que seria um totalitarismo, né, ou a uma vitória da extrema-direita. A gente tem, por exemplo, as cenas, né, de ontem para hoje na Argentina, num processo justamente muito grave, né, de fechamento, digamos, do poder, inclusive com deputados expulsos de uma das instituições que deve justamente, né,
seu palco de posições e de disputas diversas. Então, esse fechamento é o que seria o problemático. Eu estou pensando Perdão, diga. Eu que estava pensando aqui, olha, quer dizer, se você fala que a democracia liberal é aquela que busca preservar as instituições, e essas instituições, na forma da eleição parlamentar para o Congresso, da alternância de poder e tudo mais, continuam reafirmando, né, uma classe dirigente, uma elite que não perde o controle do poder, mesmo com eleições, né? Como é que a gente pode entender a democracia fora das instituições? Essa democracia que você critica deveria ter um seu contraponto, que você parece que apresenta como uma democracia solidária. Como que é isso, hein? Tá, bom, é isso. Primeiro, assim, uma classe dirigente que não sai, digamos assim, né? Não abre espaço para que, de fato, outras perspectivas se coloquem, talvez não seja tão verdade. É o que aconteceu em 2022. A gente teve uma transição ainda, né? A gente vive uma transição para um modelo diferente, né? Uma disputa entre modelos políticos e econômicos. Aliás, queria mencionar o livro do Pedro Rossi, economista da Unicamp, que chama justamente o Brasil em Disputa, e que vai mostrar esses momentos em disputa, portanto, né, uma democracia aberta, de modelos, enfim, de um modelo neoliberal mais aprofundado e um modelo distributivo, né? É um livro que esclarece muito e vale a pena nesse sentido. Então, assim, não estamos, digamos, numa situação em que não há possibilidades, né? Tanto que a gente tem hoje um governo de frente ampla, um governo de esquerda, né? Com o Lula aí assumindo em 2023. Então, assim, há uma classe dirigente, principalmente no Congresso Nacional, que se mantém, né, que fica, mas justamente para voltar ao tema, então, da democracia liberal, sim, ela acaba dando espaço, justamente por essa abertura, a diferentes consequências políticas, né, de clientelismo também, de uma força, né, econômica, e não só, enfim, que precisaria analisar nos seus diferentes, das suas diferentes situações, né, como que elas colaboram para essa permanência. De todo modo, o que eu estou tentando evitar dizer que a democracia ou as instituições, tais como elas funcionam nessa abertura, o que é essa abertura é a democracia e não é o termo liberal. O que o termo liberal supostamente traz seria a questão da igualdade de direitos e a liberdade. E aí o meu ponto é justamente discutir o que significa hoje essa ideia de liberdade ou esse liberal que está composto com a democracia. Veja bem, Silvio, estou pensando o seguinte, que essa ideia liberal, ela é uma ideia de liberdade que tem muito mais como conteúdo o sentido econômico. Então, uma liberdade, digamos, de concorrência, né? Não é à toa que a gente tem hoje toda uma discussão sobre o mundo do trabalho, que se recoloca, né? Como o individualismo, então, iniciativas, né, de empreendedorismo, mas não apenas a ideia, né, do influencer, a ideia do investidor, enfim, você tem diversos modelos aí do mundo do trabalho não formal, no caso, ou mesmo formal, que explicitam um movimento de valorização de uma certa ideia de liberdade que vem do liberalismo econômico. Então, esse qualificativo, democracia liberal, não é exatamente a defesa, né, das disputas e das instituições. Não precisa disso. Né? Democracia já é suficiente para qualificar esse modo, né, o sistema político. O liberal aí, ele mantém em perspectiva uma disposição social, vamos dizer assim, que está cada vez mais valorizada, né, pela direita, que aí, quando eu digo que a extrema-direita vem no liberalismo, é nesse sentido,
quanto mais você radicaliza essa perspectiva individual e essa perspectiva que se contrapõe à ideia de Estado e de direitos, porque justamente seria aquilo que regula o trabalho, né, que regula a vida social de uma maneira coletiva, e essa valorização, então, também da concorrência e desse individualismo, quando ele é radicalizado num discurso pela liberdade, é isso, a ideia de liberdade de opinião, como se, né, liberdade de expressão, como se isso abarcasse, como se isso recusasse, quer dizer, recusa, né, justamente as regulações morais sociais sobre o que pode ser dito ou não, né? Não quer dizer, você pode ter a opinião que você quiser, acontece que no espaço social a gente precisa realmente ter limites, né, que não são limites que estão cerceando as pessoas, mas que estão regulando uma vida social saudável. Então, a extrema-direita, ela radicaliza essa disposição do liberalismo, né, de concorrência, mas uma ideia de liberdade que é levada ao limite, e aí, justamente, se fortalece no plano político, e é isso que eu tenho pensado, valorizar o oposto disso é pensar uma democracia, portanto, solidária. Quer dizer, Mônica, que fazer política tem que ter sentimento? Sim, na verdade, o sentimento faz parte, né? Se a política, ela é o modo como a gente estabelece nossas relações sociais, nossas relações institucionais, somos todos também seres de afeto, né? Isso não está fora da política. Então, chamaria, né, talvez não tanto de sentimentos, mas daquilo que nos afeta nessas relações, nas relações de trabalho, por exemplo. Então, o que leva, na verdade, as pessoas a eventualmente não terem mais uma aposta, né, no trabalho formal, né, até o século XXI, até o começo do século XXI, enfim, no século XX, ter a carteira de trabalho assinada era, efetivamente, né, era assim, desde Vargas, né, pensar nos direitos trabalhistas, eles eram a salvaguarda, né, de uma situação de vida, enfim, mais estável, e então, afetivamente também, digamos, nesse plano, pretensamente saudáveis, né? Já que eu estou valorizando a ideia de vida, vou usar o termo saudáveis. Bom, o que torna possível essa ascensão da ideia de liberdade da qual a gente estava falando no bloco anterior, e esse, né, discurso por um outro modo de trabalho? Eu não recuso como viável, é importante, não é isso, né? A questão é o alcance que isso tomou como sendo oposição a direitos trabalhistas, o Estado, o que ele não assegura, né? Tem a ver também com o início da nossa conversa, que faz com que as pessoas, né, termo democracia seja frágil, que a igualdade não seja algo realizado no dia a dia. Então, o que torna possível, né? Houve uma pesquisa em o ano passado, em 2024, se eu não me engano, da Fundação Lauro Campos, e o relato a partir dessa pesquisa, né, um dos relatos que eu ouvi, que é do José Fevereiro, né, economista do Rio de Janeiro, muito interessante, que é pessoas dizendo, por exemplo, uma faxineira, né, trabalha com faxina em casas diferentes durante a semana, passou a preferir esse modelo de trabalho, que já foi chamado autônomo, né, e hoje, enfim, esses termos também eles são ressignificados na história recente, mas, e recusando justamente uma situação que ela tinha, que seria viável, né, como empregada doméstica, que também, né, os termos, né, hoje em dia há um disfarce liberal na ideia de a funcionária ou a colaboradora, enfim, são todos termos que são sintomas dessa mudança na relação de trabalho. Mas, enfim, ele relatava, né, que essa pesquisa, né, por exemplo, essa pessoa fala, bom, mas no limite, se eu for assediada moralmente, se eu for humilhada, eu não preciso ficar nessa casa. É um pouco isso, né? Então, assim, eu fico questionando a partir desse tipo de relato e de outros dados,
que essa relação de assédio moral, que, né, são relações de assimetria e que tornaram, aos poucos, a ideia de que o trabalho, né, ele, digamos, vale a pena, ele vai me permitir uma vida digna, fosse se desfazendo pela experiência das pessoas, né? Então, é nesse plano que eu falo de afetos e de sentimentos. Né? Então, assim, não ter o patrão no limite não é porque recusa a estabilidade ou porque não quer ter direito trabalhista, as férias, etc. É porque é insuportável ter seu tempo de trabalho absolutamente, né, organizado, digamos assim, por alguém que, além de tudo, não te trata com dignidade, com respeito, etc. Então, assim, aquelas pautas chamadas pautas de costumes, eu não gosto desse termo, porque elas são fundamentais, né? Elas não são secundárias, porque elas organizam um modo, as feministas, por exemplo, o modo como as relações de trabalho se dão e se contrapõe ao assédio nesse mundo de trabalho. Então, aí, olha, você está falando de humilhação, você está falando de sofrimento, enfim, quer dizer, de sentimentos que mobilizam as pessoas, né? E aí vamos entrar então na ideia do eles e nós, quer dizer, se de fato, quer dizer, você tem uma parte grande da sociedade oprimida, humilhada, né? Como é que a gente constitui? Como é que essa parte pode se constituir como um ator político, né? Perfeito. Só antes de, assim, ou até para entrar nesse ponto do nós e eles, estava falando do mundo de trabalho, mas seria bem importante, né? Acabei não mencionando justamente o movimento pelo fim da escala 6 por 1, né? Porque é ainda um momento de não rompimento, digamos, com o mundo do trabalho formal, né? Mas que é também expressão é um assédio moral, né? Então, assim, das pessoas mobilizadas em torno dessa pauta, que hoje eu acho que é a pauta mais importante que nós temos, né? Para que justamente você tenha um dia a mais para ver seu filho, para, sei lá, para frequentar a igreja, para ter um momento de lazer, né? Pela vida. Então, assim, a ideia de que se trabalha para ter uma vida, né? Para viver, ela é também ressignificada e essa pauta é fundamental e traz, né, a possibilidade de libertação desse assédio e dessa uma recuperação de uma dignidade ainda numa relação de trabalho formal. Bom, sobre o nós e eles, é o seguinte, a Chantal Mouffe, né, que é uma cientista, uma pensadora, cientista política, enfim, belga, e escreveu muitos trabalhos junto com o seu companheiro Laclau, enfim, eles têm um trabalho aí longo, né? O último trabalho dela é agora de 2023, se eu não me engano, que já aborda questões da crise climática, enfim, mas todo o trabalho desenvolvido nos anos 80, 90 até agora por ela propõe, né, trazem uma perspectiva que ela chama de de uma perspectiva, um conceito dissociativo de político, né? Uma perspectiva que justamente vai pensar teoricamente, né, a ideia de político, no caso tem uma variação aqui, né, entre o que é o político e a política, mas acho que o que é importante para a gente é pensar que a partir de uma recuperação, então, que ela faz, da relação nós-eles, né, que é uma relação pensada por Carl Schmitt, que era um jurista durante o nazismo, né, inclusive alemão, começa a escrever em 1920, que é uma relação de oposição, né? No caso dele, amigo e inimigo, mas também está ao contexto a ideia de Estado contraposto a outro Estado, então, quer dizer, a unidade política de um Estado, ela é dada e fortalecida, né? Ela tem uma identidade a partir do outro que ameaça existencialmente, né? Que é justamente o outro, dessa unidade. Então, é primeiro pela percepção de um inimigo, no caso, né, que ameaça a existência, né, no caso dele, dessa unidade política como Estado,
que se dá, então, o sentido, né, dessa unidade. No caso lá, está em questão a ideia de guerra justa, enfim. A Chantal Mouffe vai repensar essa estrutura do político, que é essa forma, né, do nós-eles, ou essa forma da disputa, em termos de adversários. Então, justamente no contexto de democracia, e propondo uma radicalização da democracia, para que a percepção, não em termos de Estado, mas de grupos sociais, né, ou de propostas de modelos políticos, possa se perceber como uma unidade, né, que é constituída a partir do outro que ameaça existencialmente, inclusive, né, mas que ameaça a existência, então, daquelas pessoas que se identificam, se reúnem em torno de uma ideia, enfim, de um projeto, adquirindo, assim, uma unidade política. Isso é interessante porque coloca, por exemplo, a ideia do que seria a esquerda, né, em contraposição, tendo como o outro, né, a extrema-direita cada vez mais fortalecida, não só no Brasil, mas no mundo. Então, assim, o primeiro passo, que é a defesa da chamada democracia liberal, né, das instituições, como a gente já falou, é um ponto de partida, mas é uma resposta conjuntural, digamos, à ameaça existencial, né, a ameaça que esse outro fornece. Então, a extrema-direita é aquilo que tornou necessário a frente ampla, por exemplo, né? Nesse sentido, constitui uma unidade política. Foi essa ameaça que tornou necessário o arranjo político nas eleições de 22, por exemplo. Então, qual que é a ideia, né? Tentar dar um passo para além dessa resposta conjuntural, né? E pensar o que seria, então, a unidade política aí da esquerda ou dos progressistas, a partir daquilo que está mais por trás, assim, aquilo que está por trás dessa ameaça imediata da extrema-direita. E aí, como a gente falou nos outros blocos, é uma disposição do liberalismo. E aí a ideia, de novo, de democracia solidária para organizar esse nós e eles. Fala mais da democracia solidária. Você fala em comunidade de afeto, umas coisas assim que eu preciso entender melhor. Sim, eu também. Acho que uma disposição, né? Vamos colocar aqui, que eu e outros, né, outras pessoas em diversos, ou professores, intelectuais, ou, enfim, dirigentes, líderes de movimentos sociais, a gente, felizmente, tem uma diversidade, né, e uma amplitude aí de pessoas que estão nesse debate tentando pensar, né, diversas formas de organização. A Naomi Klein, por exemplo, tem um livro, né, recente, em chamas, que vai pensar justamente os espaços de organização de economias solidárias, certo? Economias coletivas que se contrapõem a uma economia que está levando o mundo para uma catástrofe climática. Então, acho que eu estou me colocando, né, à disposição, assim, nesse debate, a partir de uma proposta que é justamente essa de valorizar uma experiência de coletividade que se contrapõe àquela ideia de liberdade e de individualismo, né, do liberalismo que organiza hoje nossa vida social, justamente a partir de uma ideia de coletividade ou de solidariedade que também procuro mostrar, ela não está ausente da nossa vida social. Quer dizer, a gente não vive um ethos liberal como aquele radicalizado que o Foucault indicava, por exemplo, num modelo norte-americano, em contraposição a um modelo alemão, ali, que a social-democracia permitia frear. No caso, não se trata de pensar uma reedição da social-democracia, porque justamente não me parece que o melhor caminho seja pensar, digamos, o que falta ao Estado, né? Ou a maneira como o Estado poderia viabilizar uma proteção social mais efetiva ou mais profunda. Eu acho que a gente precisa fazer o caminho inverso.
né? Que é pensar como as relações entre as pessoas, as relações sociais, se organizam. Então, assim, elas efetivamente se organizam também em modos comunitários, em modos solidários, né? Então, a própria relevância da igreja, hoje, particularmente da igreja evangélica, como um centro, né, de acolhimento no limite, de pertencimento, né, ou as comunidades, enfim, espalhadas né, em diversos cantos do país, ou mesmo, sei lá, os empreendedores, vamos pegar exemplos simples, assim, motoboys, né, tem um trabalho árduo que aparentemente ele é, né, se não de concorrência, pelo menos individual, vai lá, o app responde, mas assim, há um senso de comunidade numa proteção, né, agora, por exemplo, todo um movimento em relação à proibição no estado de São Paulo de tipo Uber moto, né? Eu não sei qual que é o termo exato. Então, há um senso também de comunidade, de coletividade. Se um motoboy se acidenta, né? Geralmente você tem todo enfim, um movimento ali de proteção. Acho que a nossa história social é muito marcada por isso também, porque essas relações de assédio, elas geralmente encontram uma certa proteção em modos de organização coletiva, solidárias, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, Mônica, que acontece, tá? É histórico, está ocorrendo, né? Que eu entendo que seja um exemplo de uma democracia mais solidária, mas no nível local, não num nível mais geral. Aqui no Brasil, por exemplo, então vou te trazer dois, né? Em Santa Catarina, no Paraná, né, existiu, por conta da imigração alemã que ocorreu no começo do século XX, a constituição do que eles chamam de faxinais. Os faxinais eram propriedades coletivas que trabalhavam coletivamente a terra e distribuíam os produtos segundo as necessidades de cada família, né? E esses faxinais têm essa cara, vamos dizer assim, do solidário, do cooperativo. Outro exemplo de outro país é na Venezuela, quando foram criadas, por lei, as comunas. As comunas podem se constituir a partir de um conjunto de 200 famílias que decidam se organizar e criar um espaço de gestão onde o Estado põe o dinheiro e quem administra esse dinheiro público para o bem-estar coletivo da comunidade, né, é a própria comuna, né? Então, nesse caso, eu queria apontar para você que houve uma institucionalização de um novo modelo de democracia a partir da comuna e também quando se organizam os faxinais. Não é só uma expressão de uma vontade, tem que ter uma construção, não é? Perfeito. Não, sem dúvida. Tem que ter uma construção, e eu acho que justamente a valorização, digamos, desse vocabulário. A gente teve há pouco tempo também, né, o vocabulário do cooperativismo, você vê, né, a formação de cooperativas como um horizonte de trabalho, como você diz, né, uma institucionalização de iniciativas, né, e de modelos como aqueles que você citou, Silvio. Mas é uma excelente pergunta, porque eu acho que justamente retomar, né? A gente tem diversas experiências nesse sentido, inclusive diversos movimentos sociais, eles recolocam, né, justamente esse horizonte. No próprio modo de ação desses movimentos sociais, o MST talvez seja o melhor e o grande exemplo disso, o MTST, né, no caso das lutas por moradia nas cidades, né, urbanas. Então, eu acho que existe uma série de movimentos, né, que estão ainda, não é que eles não existam, né, inclusive esses que procuram ter uma forma já mais organizada, no sentido, né, institucionalizada, é que eles estão ainda soltos. Por isso mesmo, a proposta, né, a ideia de que a gente pense a democracia solidária como termo de um nós, né, de uma unidade política que possa confluir todas essas experiências. A gente agora, tem, por exemplo... Você aponta no seu texto que é possível renunciar ao liberalismo sem renunciar
as instituições democráticas. Perfeito. E eu estou aqui dizendo, talvez essas instituições elas tenham que se moldar a um novo processo de decisão, né? Perfeito. Mas de onde para onde, né? No modelo da social-democracia, no século XXI, ainda é possível, do Estado, do modo de organização do Estado para, digamos, a sociedade, né? E aqui, justamente, a ideia de fortalecer, de unificar esses, né, essa perspectiva sobre como deve se dar, enfim, as trocas, mesmo a relação econômica, né? Economias, digamos, solidárias, para que ganhe força e representação no sistema político, nessas instituições existentes, né, efetivamente existentes. Vou dar um exemplo, Silvio, que é o seguinte, diversas políticas públicas, né, super importantes, elas foram políticas públicas que deram espaço para uma reformulação, não reformulação, mas para um outro tipo de políticas públicas que a gente pode chamar de políticas públicas associativistas, né? Então, o que significa? Significa, por exemplo, isso, principalmente de 2023 para cá, tem sido fortalecido, né, num sistema de políticas de cisternas, por exemplo, ou Minha Casa Minha Vida Identidades, né, que é o quê? Que é um incentivo, né, uma política pública, portanto, do governo federal, mas que que não chega, digamos assim, organizado. Quem formula e executa são os movimentos na ponta, são as pessoas, portanto, essa coletividade, né? Então, ela tem um caráter diferente, né, de uma política pública que é, digamos, aplicada diretamente na ponta. Então, você favorece a participação social, você favorece, né, a organização ali coletiva para elaboração e execução de políticas públicas, como Minha Casa Minha Vida Identidades, movimentos externos, enfim, outros exemplos nesse. Você vê que eu acho que está presente nessa história das cisternas essa tensão que a gente está conversando sobre ela. Porque a articulação do semiárido, a ASA, que coordenou toda a implantação num programa 1 milhão de cisternas no Nordeste brasileiro, que está segurando uma onda nesse período, às vezes, de pouca chuva. As cisternas permitem que você tenha 5 meses de água disponível, armazenadas, coletando do telhado a água da chuva e acumulando na cisterna. E ela era construída junto com o morador, a partir do movimento, né? E se você falasse para a ASA que ela é construtora de cisternas, ela ia brigar com você, porque ela fala assim, não, nós somos organizadores de uma rede de trabalhadores que vai se articular para poder fazer a cisterna, usufruir a cisterna e trabalhar junto o projeto de desenvolvimento local. Aí vem um governo que não tem esse apelo e essa valorização da organização social e popular e propõe que as cisternas sejam de plástico e que você tenha uma empresa que vende esse produto que vai ser implantado lá sem nenhuma construção de relação social solidária nenhuma. Você veja aí a tensão entre o que é o interesse do mercado, que é se apropriar desse processo de cisterna para vender a cisterna, né, e desarticular a organização popular, e o outro, que fala assim, eu não estou fazendo cisterna, eu estou criando um movimento. Né? É isso, né? É isso, exatamente. E acho que aí são duas coisas, né? A diferença entre políticas de governo e políticas de Estado, né? O momento em que você consegue estruturar de tal forma que não seja tão simples, né? Mudanças no modo como essas políticas são executadas, e, de fato, a tensão com o mercado, né? Aí está o mundo, a disputa, né? A economia, a democracia solidária é também um movimento em relação ao modelo, enfim, econômico, né, propriamente dito. Então, acho que são espaços de debate, de disputas, sobretudo. Eu fico me perguntando assim, olha, o Paulo Singer, aquele economista querido que se foi há pouco tempo, né, ele ficou na Secretaria de Economia Solidária do governo durante um tempo e fez um levantamento de que existem milhares de iniciativas de economia solidária no Brasil.
só que elas são abafadas pelo modelo imperante que é do monopólio, do oligopólio, do cartel, do poder econômico, né? Quer dizer, como é que a gente pode imaginar que essas iniciativas solidárias ganhem maior dimensão? Acho que é isso. Se eu tivesse a receita, assim, né? Mas assim, acho que é isso que a gente está tentando construir coletivamente. Acho que eu apostaria, então, de novo, né? Essa ideia de democracia solidária como aquilo que pode nos unificar numa luta política. Então, isso ganha força, né? É isso, você tem muitas iniciativas. Aqui mesmo na UFSCar, né, existe um centro, um núcleo de economia solidária, e também as universidades são muito importantes, né, nesse processo. A universidade pública, ela tem uma potência também de organizar, né, de refletir e favorecer iniciativas desse perfil. Então, acho que é isso, né? A ideia justamente vamos dar um passo além da nossa posição de frente ampla necessária, e jamais, né, recusaria isso, num momento de defesa, né, num risco muito urgente, né, que é da ascensão da extrema-direita e de golpes de Estado. Então, desse momento, mas, assim, o que não significa nessa defesa é a defesa das instituições, a democracia liberal, como ela está posta, etc. Mas o que nos significa de tal maneira que a gente possa construir uma outra hegemonia, não é isso que está em jogo, uma outra hegemonia no campo simbólico, né, político, social, e que possamos, então, dar um sentido que unifique, né, a luta que está em cada uma dessas iniciativas e desses processos coletivos e solidários que a gente tem e que não refletem um modelo político e econômico hegemônico, né? É isso, assim, qual que é a nossa estratégia para que isso que já existe entre nós se torne um modelo político-econômico hegemônico. Mônica, eu fico pensando assim que a gente precisaria resgatar e olhar com mais atenção as questões que você está colocando, como, por exemplo, a valorização da dignidade, o combate ao assédio, né? Quer dizer, coisas que não têm essa materialidade concreta da relação econômica, mas que são determinantes para formar a consciência das pessoas, né? Quer dizer, então, como é que você vê essa pauta de costumes, hein? Como é que você vê? Está correto ficar centrando fogo, por exemplo, na questão racial, na questão da liberdade afetiva, e deixar de lado ou não considerar com a mesma importância as contradições das relações de trabalho? Exatamente. Acho uma excelente questão, assim, Silvio, porque nos coloca justamente nos abre a possibilidade de repensar essa distinção, né, que é muito fortalecida nos discursos, narrativas de mídia, e não apenas, que tal, sei lá, ações afirmativas, tal assunto específico da chamada pauta de costumes, é uma cortina de fumaça para o que realmente importa, que são tais e tais questões do mundo econômico, né, ou, enfim, da política econômica. A própria relevância que tem no noticiário, ou, enfim, né, no nosso mundo, as políticas econômicas, o que é feito pela Fazenda, né, ou pelos ministérios imediatamente vinculados a políticas econômicas, em relação ao trabalho fundamental de diversos outros ministérios mais vinculados a pautas e a políticas que justamente têm consequências, né, no nosso mundo tal como ele funciona. Acho fundamental, sim, a pauta, o combate ao racismo tem que estar sempre na ordem do dia, políticas feministas, porque é isso, quando você tem mulheres e homens com salários diferentes na mesma função, isso também aquilo que faz com que o sofrimento e a angústia das mulheres nesses espaços, né, e potencializa relações de assédio moral,
entre homens e mulheres, porque, afinal de contas, cria uma diferença em uma hierarquia que no fim, que é inexistente do ponto de vista da realização daquele trabalho, né? Então, acho que sim, não é à toa, Silvio, que a extrema-direita, ela se fortalece, esse discurso da liberdade, sobre o que a gente já falou, nas chamadas pautas de costumes, nas pautas de costume. Então, que é o quê? Não é que a ideia de família, como se os progressistas ou a esquerda quisessem, né, destruir, desfazer a ideia de família, não é isso, evidentemente. Mas é uma outra concepção, né? Então, assim, ou o racismo, né, inacreditável que hoje a gente tenha, né, discursos, enfim, de supremacia branca ou de gestos, inclusive nazistas, sendo reproduzidos por pessoas de destaque no mundo todo, quer dizer... Então, assim, você percebe, há uma série de elementos que definem o sofrimento, a angústia do dia a dia do trabalhador, das pessoas nos mais diferentes espaços, que vai sufocando de tal modo que comprar essa ideia de liberdade máxima é sedutor, né? Porque, aparentemente, é isso que vai me livrar de tudo que está posto de angustiante nas relações já tradicionais de trabalho, etc. Então, acho que sim, acho que a gente tem que fortalecer, né? E parar de tratar como pautas secundárias, elas são fundamentais. Muito bom. Mônica, o tempo acabou. O papo estava muito bom. Ótimo. Você imagina, passa rápido, né? Porque, afinal, é na conversa que a gente vai se engrenando e, de repente, nem vê o tempo passar, né? Eu quero agradecer muito a Mônica Estival por esse esclarecedor papo sobre a democracia e o que vem a ser a ideia da democracia solidária. E agradecer a você também que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.